Um ditado diz que para uma grande insanidade é preciso apenas um dia ruim. E se você conhece a história, sabe que um carro entrando em uma rua errada no dia 28 de junho de 1914 desencadeou a mais sinistra guerra que a Europa já conhecera até então, a Primeira Guerra Mundial. Foi o vídeo que pediram aqui no canal. Como começou a Primeira Guerra? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. A Primeira Guerra Mundial começou principalmente por 3 motivos. Primeiro, a industrialização facilitou muito a produção de armas em várias nações: Inglaterra, França, Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano. Além disso, vários pactos de aliança foram se desenhando ao longo do século anterior. A França e a Inglaterra firmaram um pacto. O Império Alemão e o Império Austro-Húngaro também firmaram um pacto. Mas não só por causa daquele incidente infeliz a Primeira Guerra aconteceu. Outros motivos se deram. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro não tinham colônias além-mar. A Alemanha porque se unificou tardiamente, e o Império Austro-Húngaro teve muita dificuldade em conseguir se centralizar, descendente do extinto Sacro Império Romano pela derrota contra Napoleão Bonaparte. Então os dois impérios tinham ficado para trás no caminho da grande marcha das coisas. Aquele período, devido ao avanço da medicina, tinha um grupo considerável de jovens, a população aumentou consideravelmente. Uma população de jovens que não tinha visto grandes guerras na Europa. Foi um dos intervalos mais longos de paz na Europa. Os mais antigos conflitos em grande escala foram as guerras napoleônicas e as revoluções nacionais, como as unificações da Alemanha e da Itália. Conflitos sim, mas não conflitos tão grandes quanto a Guerra Napoleônica. Então todas as nações principais tinham a ideia que haveria uma nova guerra, uma guerra que seria para acabar com todas as guerras. As tropas dos teatros das guerras começaram a se mobilizar. A Alemanha, a Áustria, a Itália e o Império Otomano firmaram um acordo militar, a Aliança. Esta aliança dos poderes centrais seriam principalmente da Alemanha, da Áustria-Hungria e da Itália. Mas a Itália depois viraria casaca. E o Império Otomano entraria. E um outro grupo foi formado, a Entente Tripla, que tinha a França, o Reino Unido e o Império Russo. Esses dois grupos se organizaram, grandes potências. Vários incidentes aconteceram, como brigas comerciais e brigas coloniais. Mas faltava algo que seria o estopim daquele conflito. E por que ela aconteceu? Se por um lado a Alemanha conseguiu se unificar com o pan-germanismo, um sentimento nacional que unia os povos germânicos, e a Itália conseguiu se unificar pelo ressurgimento, a filosofia de uma união nacional italiana, o Império Austro-Húngaro não era assim. Era literalmente uma casca de retalhos. Os austríacos se consideravam alemães. Os húngaros, obviamente, eram húngaros, uma cultura praticamente isolada na Europa. Os croatas, os eslovênios e os sérvios são eslavos. E não havia nenhum interesse de ter uma unificação cultural entre eles. Eles tinham culturas extremamente distintas. Então, alguns poucos anos antes de 1914, começaram a ter conflito nos Balcãs. Os Balcãs são essa área da Croácia, da Sérvia e da Bósnia. A Sérvia era um dos poucos países de cultura eslava que conseguiu se tornar independente naquele período. Ela ficou por certo tempo debaixo do jugo do Império Otomano e um certo tempo debaixo de uma zona de fronteira com o Império Austro-Húngaro. A Rússia, o Império Russo, se considerava o grande protetor da cultura eslava e da religião ortodoxa. E se considerava a protetora natural da Sérvia, que estava em conflito com o Império Austro-Húngaro. Isso acontecia desde que o Império conseguiu anexar uma parte da Bósnia, da Herzegovina, à revelia do território que um dia foi do Império Otomano e da Sérvia. A Sérvia estava tendo um zeloso nacionalismo, e os Balcãs queriam se manter independentes. Eles ficaram séculos debaixo do jugo otomano. E agora que o Império Otomano finalmente estava enfraquecendo, eles tinham medo de serem anexados pelo Império Austro-Húngaro. Apesar de várias coisas que poderiam ter criado e gerado conflito, o problema foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, a capital da Bósnia e Herzegovina, que tinha sido anexada alguns anos antes pelo Império Austro-Húngaro. Na cultura austríaca, o arquiduque era o herdeiro presumido do imperador. Isso vinha desde que a Áustria era um arquiducado no Sacro Império Romano Germânico, era uma herança dessa tradição. E o Francisco, herdeiro presumido do imperador Frederico José da Áustria, viajou para Sarajevo, a capital recém-anexada da Bósnia e Herzegovina, e passou por vários lugares da Bósnia. Um grupo extremista, nacionalista, radical, chamado Mão Negra, que tinha o objetivo de unificar todos os territórios numa grande Sérvia, traçou um plano para exterminar o arquiduque. Uma equipe de assassinos foi juntada. Este grupo terrorista no Império Austro-Húngaro tinha sim influência e apoio do governo sérvio. Francisco e sua esposa estavam desfilando em um carro.
um carro aberto para o povo bósnio vê-lo. O grupo Mão Negra conseguiu uma bomba de um agente de inteligência sérvio. A carreata passou por 3 grupos de assassinos sem saber. O grupo estava organizado com 6 assassinos ao longo de toda a rota da carreata. Alguém iria conseguir matar o Francisco. Os veículos foram em direção a vários pontos da cidade. A primeira parada da carreata foi para uma breve inspeção em um quartel militar desenvolvido na área. Após essa inspeção, a carreata saiu em outra direção. Eles passaram pelo primeiro assassino. Ele estava armado com uma bomba, mas não agiu. O comboio seguiu e passou pelo segundo assassino. O segundo assassino também estava armado com uma bomba, mas também com uma pistola. Mas ele também não agiu. Às 10 horas e 10 minutos, o carro de Francisco passou perto do assassino Kabrinovic. E este jogou a sua bomba. A bomba ricocheteou na tampa do conversível e explodiu próximo de um carro, deixando sem ação, ferindo entre 16 a 20 pessoas. O pânico se instaurou. Ele foi capturado, levado para longe e severamente espancado pela polícia. Mas o arquiduque não morreu. Segundo informações, a comitiva do arquiduque falou para ele encerrar a atividade e ir embora. Mas aparentemente ele quis demonstrar força. Durante um discurso com o prefeito, ele se manifestou, dizendo ali que foi para uma visita e foi recebido com bombas, era um traje. O Ferdinando e Sofia desistiram do programa e planejaram visitar os feridos do atestado à bomba. E este foi seu grande erro. O motorista do arquiduque não foi devidamente informado da mudança de rota, ou se foi, ele errou por algum motivo. Mas os dados importantes dizem que ele não foi devidamente informado e errou o caminho. Após o fracasso da tentativa de assassinato, os assassinos pensaram em se exterminar, para não serem capturados. Mas antes, aparentemente, ele ia tomar um último café, segundo informações. Mas não tem confirmação de que ele foi tomar um café antes do ato de se auto-exterminar. O mais provável é que, na verdade, não tenha desistido. Ele pensou em desistir de tudo, mas aí depois decidiu tentar uma última vez. E, por uma sorte ou azar absurdo, eles fizeram uma curva errada. O motorista acionou os freios e parou. E, em segundo relatos, tentou acionar a marcha ré, o que fez o motor do carro morrer. O assassino Gravilho Príncipe teve a sua grande opção, a sua grande escolha ali. Ele se aproximou do estribo do carro e atirou a queima-roupa em Ferdinando e em Sophie. O casal foi levado às pressas para ser socorrido. E apesar de algumas horas de cirurgia, às 11h30 do dia 28 de junho de 1914, os dois faleceram. E após isso, houve uma crise de praticamente um mês que iria desencadear o conflito logo em seguida. O Império Austro-Húngaro deu um ultimato à Sérvia, que esta deveria supostamente admitir a tentativa do golpe e se render. A Rússia então mobilizou suas tropas em defesa da Sérvia. A Áustria invade a Sérvia. A Rússia prepara para invadir a Áustria. A Alemanha, por ter um tratado com a Áustria, enfrenta a Rússia. E os franceses, por terem uma aliança com a Rússia, entram em guerra contra a Alemanha e a Áustria. E assim começa a Primeira Guerra Mundial. As potências centrais contra as potências da Entente. A Inglaterra tinha uma aliança informal na Tríplice Entente, mas se alia a eles neste conflito. Apenas uma das potências não declarou guerra, foi a Itália. Ela declarou neutralidade, porque segundo os dados do Tratado da Tríplice Aliança, ela era uma aliança defensiva e, teoricamente, o Império Austro-Húngaro iniciou a guerra ofensiva, então ela não era obrigada em participar da guerra. E lá na frente ela ia virar a casaca. E assim começou a guerra. As potências centrais, e por incrível que pareça, a Áustria-Hungria e o Império Otomano, que eram rivais e inimigos históricos, estavam do mesmo lado, contra a França e o Reino Unido, que também foram rivais e inimigos históricos. A Primeira Guerra Mundial é muito estranha como as coisas se desenrolaram. E de fato, a morte do arquiduque foi o momento culminante para iniciar a guerra. Mas ele foi mais uma desculpa. A verdade é que o Império Alemão queria esta guerra junto com a França e a Rússia. Eles queriam entrar em conflito. A Inglaterra também. A morte do arquiduque foi só uma desculpa, um motivo que gerou um efeito em cascata, um efeito dominó. A Áustria declarou guerra à Sérvia. Aí a Rússia declarou guerra à Áustria. Aí a Alemanha declarou guerra à Rússia. Aí a França declarou guerra à Alemanha. E a Inglaterra também declarou guerra à Alemanha. Aí o Império Otomano também declarou guerra à Rússia e às outras potências da Entente. E a Itália ficou, esta vai ser minha maior vigarice. E lá na frente, depois de 1914 e 1915, ela entrou na guerra, mas do lado da Tríplice Entente, e não do lado dos seus aliados da Tríplice Aliança. E este é um resumo do início da Primeira Guerra Mundial. Este foi um dos temas mais votados no canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente. Obrigado e até a próxima.